Epístola do apóstolo Judas, versículos 18 ao 21. Judas, essa pequena carta que está grudadinha no Apocalipse. Acha o Apocalipse, o começo do Apocalipse, e acima encontra-se o final dessa epístola. Epístola do apóstolo Judas, versículos 18 ao 21. Você vai observar que só tem um capítulo. No fim dos tempos, virão impostores, que viverão segundo as suas ímpias paixões. No fim dos tempos, virão impostores, que viverão segundo as suas ímpias paixões. Homens e mulheres que semeiam a discórdia, homens e mulheres sensuais, que não têm o Espírito. Então, quem são esses impostores que vivem segundo as suas ímpias paixões? Aqueles e aquelas que semeiam a discórdia. Presta muita atenção nessa palavra. E aqueles e aquelas que são sensuais. Eles não têm o Espírito. Versículo 20 e o 21. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Palavra do Senhor. Beleza. Edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Se você observar, esses 4 versículos que nós lemos é um resumo do dia de hoje. Da oração da manhã, a pregação a respeito da fé, converter-nos para a fé, a verdadeira fé. Depois, a efusão do Espírito Santo, como está aí, orai no Espírito. E agora, esse grande convite que nós somos convidados pelo próprio Deus a experimentar, a viver e a testemunhar a graça da comunidade. E aqui está algo muito sério. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês já ouviram testemunhos ontem e hoje de pessoas que frequentaram o centro espírita, de pessoas que foram em lugares aonde se pratica religiões falsas. Preste atenção na pergunta que lhes farei. Pode alguém nessas falsas religiões, nessas falsas igrejas, orar em línguas? A resposta foi meia fraca. Pode ou não pode? Pode alguém nessas falsas doutrinas curar um doente? Pode ou não pode? Mas se o dom das curas é do Espírito, se pode curar o doente, por que não pode rezar em línguas? A oração em línguas não é a língua dos anjos? O demônio não é um anjo? Ele pode orar em línguas? Pronto, então vocês negaram o que afirmaram. Entrem num acordo. Lá nesses lugares podem fazer milagres? Podem a gente vê. O demônio pode fazer milagres
espetaculares. Está escrito na palavra, pois ele é um anjo. E como anjo, veja, esse texto foi citado ontem pelo Padre Jonas, eu ouvi pela Rádio Canção Nova, quando atravessava o estado de Minas Gerais para o estado de São Paulo, descendo a Serra do Piquete, numa daquelas curvas, eu ouvi o Padre Jonas falando aqui: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O dom que Deus deu, Ele não tira. O dom que Deus deu para os anjos, Ele não tira, mesmo quando os anjos se rebelaram contra Ele. Do mesmo jeito que não tira o dom que deu a mim e a você. O demônio pode fazer milagres. O demônio pode orar em línguas. O demônio pode fazer curas, prodígios, inclusive na natureza. E ele é capaz de fazer coisas estrondosas. E, inclusive a palavra diz, e nós vamos pregar próximo final de semana no acampamento de cura e libertação, libertos para servir, nós vamos tratar disso também. O poder do demônio para realizar, e de fato realiza, coisas estrondosas. Paulo diz que ele é um travesti por excelência. Quem assistiu o filme de Mel Gibson deve ter percebido a sutileza do demônio, que na verdade era um travesti. E a gente só descobre que era um travesti no filme, quando dá aquela ventania do final e sai a peruca que ele usava. Não é o cabelo dele que sai, é uma peruca que sai. É uma travesti. Um travesti. Pois Paulo diz que o demônio se traveste, não é com essas roupas de mulher, não. Se traveste de anjo da luz. Olha do que ele é capaz de travestir. Para quê? Para fazer perder as almas. Para nos perder. Mas então, padre, como é que nós vamos saber? Como é que eu sei que aquela pessoa que está orando em línguas, ela ora pelo poder do Espírito Santo e não pelo poder do encardido? Como é que eu sei que aquela pessoa que prega, Senhor, não foi em teu nome que nós pregamos, igual o Padre Léo está pregando aqui, e ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos de meu Pai, eu não conheço vocês. Como é que eu vou saber que aquela pessoa que prega, está pregando em nome de Deus, ou está sendo iluminado, não pode usar essa palavra, mas quando ele se traveste de anjo de luz, ilumina, iluminado pelo encardido. Como é que eu sei que uma pessoa que faz milagres, como é que eu sei que uma pessoa que faz cura, que opera inclusive sinais na natureza, como é que eu sei que essa pessoa está agindo sob o impulso e a efusão do Espírito Santo ou sob o impulso encardido do demônio? Existe um critério, qual? Qual é o primeiro grande fruto de Pentecostes? Olha no Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2 conta-nos o grande dia de Pentecostes, quando a igreja reunida no cenáculo com Maria, nossa mãe, com os apóstolos e ao todo 120 pessoas, foram batizados no Espírito Santo, rezaram em novas línguas, anunciar a palavra de Deus com a força. Aquele Pedro, aquele homem que negou o Senhor 3 vezes, Pedro, aquele homem que Jesus falou para ele: eu orei, porque Satanás queria peneirar você. Pedro é aquele que Jesus havia dito: afasta-te de mim, Satanás. Pedro é aquele que se afastou de Jesus, que o negou, agora está pregando com intrepidez, com força, com a coragem, que um único sermão dele converteu 3.000 pessoas. Muitos de nós padres e até alguns bispos já fizemos 3.000 sermões e não convertemos ninguém até hoje. E como é que Pedro tem aquela força, aquela infusão? Quando o Pedro para, porque ele não termina o seu discurso, já tem lá no versículo 37 as primeiras conversões. E lá diz, versículo 37, 38, 39, 40 e 41, quando aquele povo viu Pedro pregando daquele jeito, vira e fala: irmãos, e nós o que precisamos fazer?
E Pedro diz: arrependei-vos, tema de hoje de manhã. E cada um, tema do dia de hoje, seja batizado em nome do Senhor Jesus, para que possam receber a remissão dos pecados. Fecha-se o ciclo e começa agora o fruto de Pentecostes. Atos 2:42. Dom Terra escreveu isso de forma maravilhosa, quando fala das novas comunidades. Ali está e aqui está, e essa continuará sendo a grande marca registrada do Espírito Santo. A única marca que o encardido não consegue imitar. A graça de vivermos em comunidade. Essa deveria ser a grande pergunta. Meus irmãos, vocês que estão aqui nesse teatro maravilhoso e vocês que nos acompanham no Brasil e no mundo pela televisão, vejam aqui a força de uma das comunidades, a obra de Maria. Que outro evento você já participou aqui com a presença de pessoas tão ilustres, inclusive de outros países? Que outro evento você já participou que reuniu tantos bispos aqui, que vieram para quê? Para rezar com vocês, comigo, conosco? Que força é essa que nos trouxe aqui? Essa grande obra de Maria é a comunidade. Porque é comunidade, unidade em torno daquilo e daquele que nos é comum. Essa deveria ser a grande pergunta que nós deveríamos fazer às pessoas quando se apresentam. Você pertence a qual comunidade? Eu dizia hoje de manhã e afirmava que iria falar hoje à tarde sobre isso, que uma das características da fé que o mundo moderno alimenta é uma fé individualista, que leva a pessoa, gesta dentro da pessoa um egoísmo, mais do que isso, um egocentrismo, onde o grande critério é a própria pessoa. O mundo de hoje, falávamos hoje de manhã, ao mesmo tempo que diz que acredita em tudo, não acredita em nada. Quem acredita em qualquer coisa acaba não acreditando em ninguém. Vocês viram testemunhos hoje aqui. Nós perdemos o vínculo da perfeição, que é a caridade, quando nos afastamos da comunidade. Essa fé individualista, ela é marca registrada da nova era. E eu vou dizer isso a vocês com muita tristeza no meu coração. Muita. O Brasil tornou-se, nos últimos anos, um dos principais alvos da nova era. Uma das principais metas da nova era. Hoje, a nova era no Brasil tem a seu dispor o 4º canal de televisão do mundo. E se juntar com os outros, é capaz que torna-se o maior meio de comunicação desse planeta. Jornais, revistas, a serviço da nova era. E um dos grandes instrumentos, eu vou deixar bem claro o que eu estou falando, um dos grandes instrumentos demoníacos. Portanto, se você assistir, fique sabendo quem que está por trás disso. Tanto que se você assistir um dia até o final, vai aparecer a assinatura de quem produz esse programa, é a Endemol. Endemol, lembra alguma coisa para você? Pois é o demônio mesmo. O demônio, como um grande instrumento nas mãos para ir diretamente contra a comunidade. A maior arma que o demônio tem hoje para destruir as comunidades, para alimentar o individualismo, chama-se Big Brother Brasil, que vai começar uma nova fase amanhã. Esse programa demoníaco,
esse programa medonho, que já foi sucesso é sucesso em mais de 30 países do mundo, somente em 2 países ele conseguiu fazer a sua 5ª edição, na Espanha e agora no Brasil. E vocês vejam, gente, a força que ele tem. A nova edição que vai iniciar amanhã oferece como um prêmio, o prêmio para quem for mais parecido com o demônio vai ganhar R$1 milhão. A pessoa, para vencer o Big Brother, precisa ser a própria imagem e semelhança do demônio. Por quê? Porque tudo que a catequese ensina, tudo que a palavra ensina, tudo que o Espírito ensina, tudo que está como conteúdo da nossa fé, na Bíblia e no Catecismo, um a um é anulado pelas atitudes básicas desse programa em todos os idiomas nos quais ele já foi transmitido. É uma escola profissionalizante de demônio, de individualismo, para acabar com a comunidade. Por quê? Enquanto o Espírito Santo nos une, e a nossa força é a força da unidade. Porque hoje nós somos fortes? Porque estamos unidos em torno de alguém que nos é comum, a experiência do batismo no Espírito Santo, que nós mais uma vez experienciamos hoje de manhã. A grande força da igreja é a comunidade. Mas a comunidade é maior do que eu. Inclusive do que os senhores bispos. Porque quanto alguns desses senhores bispos que estão aqui, hoje já não são mais titulares em suas dioceses. Hoje eles já estão trabalhando em outras áreas de missão da igreja. Há pouco passou aqui Dom Marcelo, um deles, por exemplo. Porque outro assumiu o meu lugar. Porque não sou eu que inventei a igreja. A igreja que eu vivo, ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, ou melhor, por nosso Senhor Jesus Cristo em Belém, no Natal, na cruz e no cenáculo. Os 3 grandes momentos de fundação da igreja foi quando Jesus se encarnou, quando Jesus deu a sua vida e quando Jesus, reassumindo a sua divindade, derrama sobre a igreja o Espírito Santo prometido. Não fui eu que inventei a igreja, não fui eu que escolhi Maria para ser minha mãe. Maria é mãe da igreja porque Jesus Cristo nos a deu como sua mãe e nossa. Não foi a igreja, não foram os senhores bispos que resolveram fazer um consenso e escolher Maria Santíssima como mãe. Foi Deus que escolheu Maria para ser mãe de Jesus. Foi Jesus que do alto da cruz escolheu Maria para ser nossa mãe. Mãe da igreja, mãe da comunidade daqueles que seguem o seu filho Jesus. Nós não inventamos essa igreja. Não fomos nós que inventamos os sacramentos. Os sacramentos foram inventados no coração. Eles foram gestados no coração de Jesus, que assumiu as dimensões da vida humana e elevou essas dimensões a um fator, a um elemento sacramental, a um sinal sagrado que contém aquilo que representa, desde o batismo até a unção dos enfermos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que nós professamos na igreja é fé que vem passando, vem se alimentando do mesmo alimento espiritual, no poder do Espírito Santo, desde Jesus Cristo até a consumação dos séculos. Também isso quem falou foi Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não estou preocupado, eu não estou achando que o Big Brother Brasil, que a nova era vai vencer a igreja. Deus o livre e guarde. Eu sei que eles não nos vencerão, porque eu e você estamos na igreja de Jesus. Mas o problema, meu irmão e minha irmã, é que mesmo não sendo vencedores, eles estão fazendo um estrago grande demais, infelizmente.
Alguns desses estragos são irreversíveis. Infelizmente, retomo o exemplo que eu dei. Aquelas pessoas da Europa, da América, que estavam lá na Tailândia fazendo turismo sexual e foram tomados pela onda, infelizmente se perderam. E não tem mais nada o que fazer por eles, nada. Porque o catecismo afirma, a pessoa que morre em pecado mortal vai imediatamente para o fogo do inferno e nunca mais sai. Não tem o que fazer. Mas por aqueles que ainda não caíram nesse abismo, temos o que fazer. Então você precisa perceber as artimanhas que o encardido está usando. E hoje, ao assumir um programa de televisão em rede nacional, com a audiência que tem, para semear de uma forma medonha, mas ao mesmo tempo humanamente bonita, só seleciona pessoas bonitas, pessoas que estão dispostas a se prostituir na televisão, pessoas que estão dispostas a andar pelado o tempo todo. O corpo de cada um é examinado antes de ir para lá, cada ângulo que as câmeras estão lá, para escolher o melhor ângulo possível, para mostrar as aberrações, são aberrações, são escolas demoníacas, aonde o corpo da mulher e do homem, esses homens sensuais de que fala Judas, que aconteceria no final dos tempos, está ali. O corpo da mulher e do homem usado de uma forma abestalhada, de uma forma prostituída, de uma forma pornográfica, aonde os verdadeiros elementos da comunidade são batidos e rebatidos um a um. Quem vence no Big Brother? Aquele que consegue eliminar o maior número de pessoas possíveis. Misericórdia, gente. Olha que aula prática daquilo que não pode ser uma comunidade. Mas vou dizer uma coisa a vocês. Aqui tem muitos fundadores de comunidade, muitos padres e bispos. Infelizmente, aqueles católicos que assistem esses programas de televisão já estão semeando sementes do inferno nas nossas comunidades também. São aqueles que vivem para si mesmos, são aqueles que só pensam em si. São aqueles individualistas que não são capazes de dar-se, de gastar-se. São aqueles que lutam por uma falsa justiça social. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, qualquer imbecil, qualquer idiota sabe que aquilo que se fala em nome da justiça social não tem nada de justiça e muito menos de social. Vocês vejam que ponto nós chegamos. Hoje os meios de comunicação que defendem a preservação da Mata Atlântica, da preservação da Amazônia, a preservação das ararinhas azuis, a preservação das baleias, a preservação dos mico-leão dourado, é a mesma televisão Big Brother que fala que a mulher é dona do seu corpo e pode eliminar o seu filho a hora que quiser de dentro da sua barriga. A vitória é a mesma. Alguém já me lembrava hoje de manhã no café? Se você for preso porque você prendeu na sua casa um papagaio, é crime inafiançável. Se você matou o guarda florestal, você responde o crime em liberdade. Olha aonde nós chegamos. E é verdade. Por quê? Porque é uma justiça social Big Brother. O grande Big Brother, irmão, o grande irmão, o Big Brother, não é Jesus, porque Jesus nunca se fez grande, Jesus sempre se fez pequeno, Jesus sempre, eu estou no meio de vós como aquele que serve, eu não sou Big não. Aonde está o Big Jesus? Na cruz. Pelado, sujo, humilhado, maltratado, lavando os pés chulezento dos apóstolos. Eu estou no meio de vós como aquele que serve, dando-se. A vida de Jesus foi dar-se, desfazer-se, aniquilar-se, a ponto, e nós vamos celebrar daqui a pouquinho, a ponto de aniquilar-se da sua dignidade até mesmo humana, de coisificar-se. É isso que acontece quando Jesus assume o pão e o vinho como seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele se coisifica para quê?
para ser um elo, um cimento que nos une, que nos faz irmãos. A Eucaristia é o alimento da comunidade. Mas quantos estão aprendendo, estudando na escola individualista do Big Brother, da eliminação? Meu Deus do céu, vocês já pararam para pensar? Eu estou falando de experiência própria, experiência pessoal. Eu tenho várias filhas que fizeram um aborto, quando estavam na rua, quando estavam na prostituição, ou porque não acharam um lugar na igreja que as acolhesse. Aliás, a história da minha comunidade começou assim, com uma menina que só tinha um caminho: ou vai para a zona, até que a criança nascesse, e ela não queria ir para a zona, porque ela iria para a zona trabalhar como garçonete, mas depois que a criança nascesse, ela tinha que se prostituir para pagar, e ela não queria, então ela me procurou, e graças a Deus eu encontrei pessoas, entre as quais a Juscelia, que hoje está no céu, que acreditaram, e fomos atrás de alguém para tirar aquela menina da zona, e pessoas que me ajudassem para a gente mantê-la durante toda a gestação e depois a criança. Mas eu tenho muitas filhas, e algumas delas fizeram um aborto. Gente, eu queria que elas tivessem espaço, e algumas delas não podem porque são de menor ainda, para ir na televisão contar tudo aquilo que viveram, as consequências físicas do aborto. Eu tenho uma filha que sangra 14, 15, 20 dias por mês, desde o dia em que fez o seu aborto. Se transformou numa hemorroíça. Cada vez que vem a menstruação, essa menina vai para a cama. E as consequências psíquicas? E as consequências afetivas? E as consequências espirituais? Quantas dessas hoje estão tomando calmantes porque não conseguem sequer imaginar o choro de uma criança? Quantas dessas estão desenvolvendo doenças, como já testemunhei isso, de uma moça paralítica que trouxeram até mim, e que durante a oração descobrimos que a paralisia dela estava relacionada a um aborto que ela tinha feito, e quando nós absolvemos do pecado do aborto, imediatamente ela se levantou, me beijou, me abraçou e saiu andando e louvando o Senhor. Quantos casos desse? É um absurdo, é um disparate. Mas o Big Brother diz: você quer ser vencedor? Elimina. Pode até ser meu amigo. Hoje você é minha amiga. Hoje eu convido com você. Nós vamos para o tal do confessionário. Olha até o que eles usam, nomes cristãos. E eu combino com você. Eu e você vamos eliminar o fulano. Só que amanhã vai ter gente unida para eliminar você, para me eliminar. Está aqui. Uma das características dos homens e das mulheres que não têm piedade, veja aí na sua palavra: homens e mulheres que semeiam discórdia. Está aí na palavra. Deus o livre e guarde quando vem até nós, e às vezes vem até nós como se fosse uma pessoa muito santa. Padre, eu não gosto de falar mal de ninguém, mas eu vou ter que contar para o senhor uma coisa que aconteceu com fulano, com ciclano, com beltrano. E aí já semeia discórdia, já semeia desconfiança. O evangelho, a palavra evangelho não pode ser usada, porque evangelho é boa nova. A péssima novidade estragada do encardido ensina você, elimina as pessoas. Aquela pessoa está incomodando você lá no seu grupo, elimina. Quantos pais eu tenho na minha comunidade, filhos e filhas que foram eliminados das suas famílias pelos pais. Porque padre, a gente tem que ser bom, mas não pode ser bobo. Eu fiz tudo pelo meu filho, mas ele não quis mudar, ele não quer mudar, então eu não tive outra alternativa, senão pus ele para fora de casa. Elimina. Quantos maridos eliminaram as suas mulheres e quantas mulheres eliminaram os seus maridos? Aliás, começa eliminando enquanto está junto. Começa eliminando daqui do coração e da cabeça. Começa eliminando nas infidelidades, hoje tão apregoadas no Brasil inteiro pelas novelas, pelos filmes. Começa a eliminar na infidelidade física, na infidelidade sexual, no adultério. E depois vai eliminando. Aliás, adultério hoje no Código Penal já não é mais nem crime. Imagina.
Elimina. Elimina o marido, elimina a mulher. Não deu certo, elimina. A comunidade inteira não deu certo para você, elimina. Muda, vai para outra cidade, vai para outro lugar. Você vai eliminando as pessoas. Alguns de nós nos tornamos eliminadores profissionais. E Deus o livre e guarde. Alguns, inclusive, também já receberam um prêmio muito semelhante a esse prêmio do Big Brother. Mas estão vivendo hoje num estado lastimoso. Oh, meus irmãos, porque há comunidades religiosas inteiras hoje falidas. Hoje há comunidades religiosas que não têm vocação. Congregações religiosas que não têm vocação. E, no entanto, nós que somos fundadores de comunidades, temos que estar barrando, porque se fôssemos acolher as pessoas que querem vir para as nossas comunidades, hoje nenhum de nós daríamos conta dessas pessoas, nenhum de nós, não teríamos condição de dar formação, de dar acompanhamento. Hoje é uma fome de Deus, principalmente do Deus que a gente consegue ver, do Deus que a gente consegue tocar. O grande fruto do Espírito Santo, para onde canaliza todos os dons, todos os carismas, é a capacidade de vivermos como irmãos. Nós não estamos falando de uma comunidade ideal, onde só tem santinhos e santinhas, onde não existem os problemas. Não, gente, essa comunidade não existe. Isso quem ensina também é essa doutrina do encardido. Nós estamos falando de comunidade de gente com defeito, com problema, feito eu e você. Mas que um dia descobrimos, eu preciso de você. Olha, a experiência que Deus me deu na minha comunidade de Betânia, com a restauração de pessoas dependentes químicas, vale para cada um de nós. A primeira coisa que uma pessoa dependente, e é o mais difícil, que a pessoa dependente precisa é tomar consciência da sua fraqueza. Quando a pessoa assume, eu sou impotente. Eu sou absolutamente impotente. Eu sou dependente do álcool, do cigarro, ou da televisão, ou da comida, ou do dinheiro, ou do jogo. Deus o livre hoje, o tanto de pessoas que são dependentes dos jogos, os vícios estão se alastrando. Então, primeiro passo, eu sou dependente. Mas por que um filho meu, quando assume eu sou dependente, por que ele não vai, por exemplo, procurar um convento de carmelitas? Ou de beneditinos, que pudessem orar por ele e ajudá-lo. Porque por mais santo que sejam as carmelitas, e elas são, por mais santo que sejam os beneditinos, e eles são, eles não passaram pela experiência. Eles não passaram pela experiência da dependência. Eles vão poder rezar pela pessoa, eles vão poder pedir muito a Deus, mas humanamente falando, não vão poder dar grande contribuição. E a experiência da comunidade na Bíblia é essa, de uma necessidade humana que nós temos. O ser humano, ele é dependente da comunidade. Há um livro muito interessante, que muitos de vocês já leram, chamado A Cura do Eu Interior. Edições Loyola publicou esse livro já há uns 30 anos atrás e o republicou há uns 3, 4 anos atrás. A Cura do Eu Interior. E lá a Bárbara, a autora desse livro, conta de uma experiência de um rei que depois tentou reproduzir isso num laboratório. Então havia lá um imperador romano, daquelas antas que a humanidade conheceu, que ele tinha uma dúvida na cabeça dele. A dúvida dele era essa: a criança, se não for ensinada a falar em português, em francês, em inglês, principalmente porque no Império Romano falava-se o latim, o grego e outras línguas. A criança que não for treinada a falar, que não ouvir, que língua será naturalmente a criança falaria? Então ele fez um decreto. Num grande hospital, que nascia crianças, ele decretou que o número X de crianças, 100 crianças, 1000 crianças, sei lá quantas, que nascessem, deveriam receber total assistência dos médicos, dos enfermeiros, mas ninguém poderia falar com essas crianças. Ninguém. Tinha que limpar em silêncio, tinha que dar comida, todo mundo em silêncio.
para descobrir que língua será quando a criança chegasse ali por 1 ano de idade, 1 ano e meio, que língua ela estaria falando. E qual foi a conclusão que esse imperador chegou? Nenhuma. Por quê? Todas as crianças com menos de 1 ano morreram. Todas. Ora, isso ensina que o ser humano é fruto da palavra. O ser humano é fruto do diálogo. Quando a Bíblia diz que a primeira obra criada por Deus foi a luz, a própria Bíblia nos conta que a primeira coisa que Deus criou foi o som. Não está na Bíblia? Dom Terra, o especialista. Se a Bíblia afirma, e Deus disse, ora, para ele dizer, ele tinha que ter criado primeiro o som. Senão Deus ia chegar lá e... Estou certo, Ricardo Sá? Não é verdade? Se falou, Deus disse, faça-se a luz. Primeiro, antes de fazer a luz, ele fez o som. Por isso a palavra mais repetida na Bíblia é, escuta Israel. Por isso Jesus fala tanto e ensina que o ser humano nutre-se pela fala, pela pregação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O ser humano é fruto do diálogo, da capacidade de falar e da capacidade de ouvir. O ser humano é dependente da comunidade. Enquanto nós não nos convencemos disso, vejam, o homem moderno criou condomínios, achando que o condomínio é a solução para a vida nas grandes cidades. Se não transformar condomínio em comunidade, é a perdição. O ser humano mora no mesmo prédio. Há prédios aí que moram, sei lá, veja um prédio de 20 ou 30 andares, com 4 ou 6 apartamentos por andar. Quantas pessoas moram aí dentro? Veja, o que separa-me do meu vizinho é uma parede aí de 10, 12 centímetros no máximo. Às vezes o quarto é aqui, grudado. Meu vizinho dorme aqui a 1 palmo de distância de mim. E eu nunca fui na casa dele. Vocês tomam banho a 1 palmo de distância. Porque normalmente nesses prédios, eles fazem para aproveitar a tubulação, os banheiros, tudo na mesma direção. Então de costas, você está aqui, do lado, aquela vizinha linda, está lá tomando banho. Também aquele tribufu está lá no outro banheiro tomando banho. 1 palmo nos separa, mas você não frequenta a casa da pessoa. Você não sabe o que ela precisa. Você, no andar de cima, a cama daquele casal vizinho é em cima da sua. E você não conhece esse vizinho. Porque criou-se a falsa comunidade, o condomínio. A pessoa individualista. Da pessoa que acha que não precisa de ninguém. E veja, a própria ciência descobriu que os grandes avanços científicos que o mundo chegou, ele precisou da comunidade. Há quanto tempo que só ganha o prêmio Nobel, principalmente nessas áreas do desenvolvimento humano, da ciência, da física, da biologia, é sempre um grupo de pessoas. É o trabalho em grupo, é o trabalho em equipe. Hoje, a Europa é o que é porque criou a Comunidade Europeia das Nações, e isso que querem criar aqui na América Latina, a ALCA, para poder ter força, ter poder de negociação. O mundo está descobrindo essa força. Por isso, o encardido está percebendo que se nós redescobrimos a força das comunidades, e nós vamos descobrir essa força, ou redescobrir essa força quando? Quando deixarmos-nos conduzir pelo Espírito Santo, quando formos eliminando. Assim, nós precisamos eliminar algumas coisas, mas é de dentro de nós e não de fora. Triste da pessoa que acha que precisa eliminar o que está fora de si para ser feliz. Meu irmão, minha irmã, para ser feliz você tem que eliminar algumas coisas que estão dentro de você. Mas isso é duro, porque é tão fácil eu ter alguém para eu botar a culpa. É tão fácil eu viver lamuriando. Porque eu sou infeliz desse jeito, que meu pai não gostava de mim. Eu como demais porque minha mãe não dava mamar para mim. Então eu compro a mamadeira, daquelas garrafas
põe aquele bico vermelho que a gente usava para dar mamar para os cabritinhos e sai para a rua mamando sua anta. Fica justificando, quando na verdade eu tenho que assumir, para aí, o problema está em mim. Mas meus irmãos, minhas irmãs, isso que acontece na minha comunidade, com os drogados, não acontece conosco. Não precisa ir longe, não. Não acontece conosco que somos padres. Quando nós nos encontramos, a maioria de nós padres, nós não nos encontramos, nós nos esbarramos. Mas eu não conheço a alma do padre. Eu sei lá o que ele reza. Eu sei lá o que... Por quê? Porque ensinaram para o padre, desde que ele foi para o seminário, que ele tinha que andar com o cabelo cortadinho, usar umas camisinhas assim com coleirinha, tudo direitinho, que ele precisa criar uma máscara. Se comportar como padre. Usar todos eles o mesmo tipo de sapato, o mesmo tipo de calça, tudo certinho. Você olha e sabe, é pela casca que se conhece. Aí por dentro. E por dentro. Aí eu não posso. Eu sou padre, o Ricardo é padre. Eu estou vivendo uma vida de infidelidade no voto de pobreza. Porque senão você pensa que infidelidade só acontece com a castidade. E eu não tenho coragem de falar, meu irmão, eu estou com um problema sério. Porque se eu falar, eu vou ficar... Imagine o que o padre Ricardo vai falar do padre Léo. Na primeira oportunidade que tiver, ele vai contar para o padre fulano de tal, para o outro fulano. Não é assim? Infelizmente. Estou falando de nós padres, para que você fale de comunidade. Nós não nos partilhamos, nós vamos criando umas comunidades falsas, de máscara, onde todo mundo encontra, põe a camiseta, põe a cruz da comunidade, põe uma roupa, paz de Jesus, o amor de Maria e a língua do demônio, que vai só espalhando o que não presta. Há em nossas comunidades pessoas que deveriam formar e pertencer a um grupo com o bonito nome de diva. Conhece, Ricardo, sabe? Você sabe o que é diva? A diva. De divina, de deusa. Mas é outra diva. É uma sigla. Departamento de Investigação da Vida Alheia. Tem alguns de nós aqui que são chefes da diva. Fica investigando a vida do outro para na primeira oportunidade falar mal. Por quê? Porque enquanto eu falo mal dos outros, a gente acha que desvia o olhar para o outro e para ninguém ver o defeito da gente. Não adianta, sabe por quê? A fruta apodrece de dentro para fora. Não adianta. Não adianta você passar uma caiação por fora, não. A Evangelho Anunciante, o Paulo VI já dizia, para com esse negócio de dar um verniz de evangelização. Jesus já dizia, sepulcros caiados por fora, bonitos, formosos e por dentro. A primeira condição para alguém pertencer para uma comunidade, aliás, essa é a única pergunta que nós fazemos na nossa comunidade. Você precisa, você quer assumir uma comunidade, uma caminhada na nossa comunidade, você reconhece, independente, não queremos saber, nós em Betânia não perguntamos, por que você se droga, por que você se drogou, o que você já fez quando você se drogou, nós não perguntamos se a pessoa é heterossexual, homossexual, casado, solteiro, isso não interessa, o passado não interessa, a única coisa que interessa, você precisa da comunidade e quer começar uma vida nova hoje? Quero, então vamos juntos, vamos somar a partir das nossas fraquezas, mas não eliminando o outro. Agora, sem reconhecer que eu sou fraco, leva tempo. Alguns de nós aqui ainda vamos levar muita burdoada. Não acredite naquelas pessoas que se apresentam como muito santa para os outros. Não acredite. Alguma coisa está errada. Laranja madura na beira da estrada. Tá bichada, Zé? Ou tem marimbondo no pé? Não é assim?
Não acredita? A pessoa se diz tão santa, tão importante, mas a gente não vê fruto na vida dela. O fruto de uma pessoa, hoje eu não tenho mais dúvida em afirmar, o verdadeiro fruto de uma pessoa batizada no Espírito Santo é a sua capacidade de viver em comunidade. Quem não tem capacidade de viver em comunidade, e aliás, nenhum de nós temos, esse é o primeiro segredo. Você pensa que você tem dons para viver em comunidade? Não tem. Eu também não tenho, não. Misericórdia, graças a Deus, pergunte na minha comunidade que eles contam. Eles sabem a porcaria que eles têm em casa. Eles sabem. Eles sabem, por isso que eu já escrevi, já afirmei que eu sou um monte de bosta. Embora tem gente que depois manda e-mail para bispo dizendo, o padre falou bosta na televisão, não pode falar bosta na televisão. Eles comem bosta e não sabem o que é bosta. Um bando daquilo também. Pior ainda. Não acredito nessas pessoas muito santas. Que tem gente que acha que recebeu o Espírito Santo com pena e tudo. Que engoliu a verdade do Pai Eterno. Que parece que o Espírito Santo ficou dormindo 2000 anos e acordou só no dia daquela conversão. Peraí. Você é igualzinho a mim, eu sou igual a você. Você tem dons, você tem talentos, eu também tenho. Mas você tem fraquezas e limitações iguais eu tenho. O fato de que a minha fraqueza não é a mesma sua, não pode colocar-me acima num pedestal. Não. Tem que levar-me a compreender sua fraqueza, sua limitação. Uma comunidade se faz com pessoas que sabem que precisam da força da comunidade. O Padre Jonas citou aqui Romanos 8, 26. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Você não tem nenhuma condição de viver em comunidade. Aliás, eu vou ser muito honesto com você, hoje eu estou de bom humor. Meu irmão, minha irmã, eu vou falar na primeira pessoa do singular para você. Você é uma pessoa insuportável. Aquelas pessoas que convivem com você carregam uma cruz medonha. Não é verdade? Não estou falando mentira. Estou falando para mim e para você. Se você quiser viver em comunidade, você tem que passar pelo processo que a equipe que organizou esse evento, no dia de hoje especialmente, nos colocou como roteiro. Conversão para a fé. A força do batismo do Espírito Santo é que nos permite vivermos em comunidade. Sabe por quê? Para que os frutos da comunidade nunca sejam meus frutos. Sempre serão nossos. A oração da comunidade será sempre uma oração nossa. Gente, uma das coisas que mais me encafifou na palavra foi isso. Você já percebeu que Deus não atende oração feita na primeira pessoa do singular? Nem quando Jesus Cristo rezou na primeira pessoa do singular, o Pai ouviu. Jesus fez 2 orações usando a primeira pessoa do singular. Meu Deus, por que me abandonaste? O que o Pai respondeu? Tapou o ouvido. O Espírito Santo na hora levantou as asinhas, fez de conta que não era com ela. E a segunda, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Ele só ouviu o eco final, cálice, mais nada. Rasga a Bíblia. Não está na Bíblia? Por isso, quando pediram para Jesus, ensina-nos a rezar, leia em São Mateus, onde está a versão completa, ou no Catecismo da Igreja Católica, onde você encontra a tradução original do Pai Nosso em português, e você vai contar lá 10 vezes aparece o plural. Pai Nosso, não é meu. Você não pode chamar Deus de seu Pai. Quando você chama, meu Deus, quando você fala, meu Deus, o Espírito Santo já se encarrega de tapar os ouvidinhos do Pai e do Filho. Meu Deus, não chega no céu. Mas tem gente que é capaz de falar, minha Nossa Senhora, decida. Ou é minha ou é nossa.
Alguns vão fazer, minha nossa. Decida. Você não pode falar, meu pai. Você não tem o direito de chamar Deus de seu pai. Só Jesus tinha esse direito. E esse mesmo pai não ouviu. Se você quiser que o pai escute a sua oração, comece com o pronome correto. Pai. E quem é esse nosso? Sabe, para você aprender na prática, quando você pensar em quem é esse nós que se dirige ao Pai, pense do seu lado, dando as mãos, a pessoa que você mais detesta na face da terra. Se isso não for real, o seu Pai Nosso é falso. Jesus que disse isso. Se tiver para apresentar a sua oferta no altar, lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai primeiro reconciliar com ele. O Pai não escuta a pessoa que tem ressentimento no coração. Pai Nosso significa que é meu, dele. Inclusive daquele que não presta. Inclusive daquela pessoa que retalhou o corpo daquela menina hoje aqui, que contou para nós. Inclusive daquela pessoa que está lá no centro fazendo umas bobajadas. Daquele que está lá vivendo na falsa doutrina, é pai dele também. E se você não incluir essa pessoa na sua oração não chega ao céu. Pai Nosso. Agora você pensa em cada vez que aparece nós, nos e nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a... Esse nós é quem? Eu, você, aquela vizinha que você tem horror. Se você eliminar aquela vizinha da sua oração, o Espírito Santo já vai com as asinhas para dobrar. Talvez para muitos de nós aqui o Espírito Santo já ficou um halterofilista, tanto que ele levantou as asinhas. Ele já está com a asinha, nem voa mais, ele está com a asa grossa de tanto fazer assim. O Espírito Santo já virou aquele catavento que tem aqui perto de nós, no lugar. Quem está lá? Você começa a rezar, o Espírito Santo já sobe as asinhas, aí não aguenta. Dá um descanso para o Espírito. Você está cansando até o Espírito Santo. Já pensou? Venha a nós o vosso reino. Que nós é esse? Eu, aquela pessoa que eu não gosto, aquela que me detesta, aquela que eu tenho horror, aquela que eu falei mal, aquela que falou mal de mim. É fácil? É difícil? Não é difícil. É impossível. Humanamente falando, é impossível. Você precisa, como eu preciso, aquela atitude que o Gilberto fez hoje aqui é profética. Cada padre, cada religioso, o dia dos votos perpétuos, cada bispo, o dia que foi ser ordenado, deitou ali no chão. Para dizer, eu preciso. E aí vem a ladainha de todos os santos. E quem reza essa ladainha de todos os santos são todos os pecadores que estamos ali, intercedendo, unindo. Por isso que no batismo se faz a ladainha de todos os santos. E mesmo quando é uma ladainha curta, termina dizendo, todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Por isso que nós cremos na comunhão dos santos. É impossível sozinho. Mas quando eu peço o reino a nós, quando eu chamo esse Deus de Pai Nosso, eu preciso partilhar o pão também é nosso. E pão aqui significa aquilo que eu tenho. Eu disse no acampamento final do ano da Canção Nova, você precisa fazer um carimbo espiritual com a palavra eterno. E sair carimbando tudo aquilo que você tem. Porque aquilo que você tem, se não puder ser carimbado com a palavra eterno, é falso. E você não pode viver nenhum relacionamento que seja falso. Tudo em sua vida que não pode receber a marca do eterno é falsificado, inclusive os relacionamentos. Aquelas coisas que você tem, você precisa reconhecer. E eu não consigo viver em comunidade. O Léo, ixi Maria, eu vou dizer uma coisa a vocês com toda honestidade desse mundo, cada vez estou mais convencido. Tem dia que eu não consigo ver nem eu mesmo.
Eu tenho dia que eu tenho raiva de mim. Eu não suporto a minha cara. Eu sou a pessoa mais insuportável que existe para conviver. Já disse isso várias vezes. Tudo que você ouvir falar a meu respeito de negativo, acredite, é verdade. É verdade. Porque cada dia mais eu me convenço que os frutos de Deus na minha vida vêm quando morre o eu. É na medida que nós vamos matando o eu, matando o egoísmo, matando o egocentrismo, matando o orgulho, matando a vaidade, matando a prepotência. É exatamente esse texto que Padre Jonas usou ontem aqui no início da tarde, quando citou Romanos capítulo 8. Nós vamos matando o procedimento carnal, mortificando pela força do Espírito Santo, é que vai surgindo esse nós, de pessoas como nós, como eu e como você, de pessoas limitadas, de pessoas necessitadas, de pessoas carentes, mas porque nós sabemos da nossa necessidade de Deus, primeiro, segundo, sabemos que ao céu ninguém chega sozinho. Sozinho, o único lugar que você consegue ir é para o inferno. Se você quiser ir para o céu, ou você leva um bando de gente junto, ou você não chega no céu. Impossível. O degrau final do céu, a gente só consegue ultrapassá-lo se tiver um grupo de pessoas ali do ladinho para empurrar a gente. E se tiver um grupo de pessoas lá em cima, que já nos precederam, para pegar a gente, porque é um abismo, há um abismo. Jesus mesmo contou essa história que tem um abismo entre o céu e o inferno, também tem um abismo entre o céu e a terra. Ou, para você chegar no céu, você precisa de 2 grupos de pessoas. Um grupo que esteja lá em cima, esticando a mão, fazendo uma corrente, segurando para o pé do menorzinho para alcançar, e falando, vem para cá, vem. Mas eu preciso também de um grupo de pessoas que eu ajudei a levar para o céu, porque é aquelas pessoas que vão me empurrar para eu acabar de chegar lá. Fora isso, a gente é absolutamente impotente. Então hoje, a grande graça que nós deveríamos pedir nessa missa de hoje à tarde, gente, nós estamos vivendo aqui um momento espetacular, um momento privilegiado da igreja do Recife, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Um encontro de comunidades. Para celebrar os 15 anos, isso só podia ser uma obra de Maria, de fato. Para celebrar esses 15 anos de uma comunidade, quantas comunidades estão reunidas? Quantos bispos que vieram rezar conosco, celebrar conosco, estarão daqui a pouco aqui, fora aqueles que não estão aqui fisicamente, como o arcebispo dessa diocese, Dom Sobrinho, que não está fisicamente presente, mas nos acompanha com a sua bênção, com a sua oração, com a sua presença espiritual. Isso só é possível para quem vive em comunidade. Essa riqueza que nós estamos vivendo aqui hoje, que alimenta a nossa fé. Para que eu preciso da comunidade? Quem de nós consegue rezar da mesma forma todo dia? Não consegue. Tem dia que a gente não aguenta rezar. Olha, tem dia que eu levanto de madrugada, o horário de sempre que eu vou para a minha capela, eu me ajoelho lá. Eu tenho 2 cachorrinhos que sempre me acompanham na capela. Tem dia que eu olho, parece que o Chuvisco e o Léo estão rezando mais compenetrado do que eu. A coisa que eu mais vou agradecer a Deus é ter deixado a liturgia das horas para nós religiosos e padres consagrados. Porque tem dia que eu não teria palavra nenhuma para dizer para Deus. Tem dia que a minha oração começa no tranco. Igual a mulher empurrando a geladeira para ver se pegava. O Fusca deu certo, ver se a geladeira pega também. Tem dia que eu pego aquele breviário e começo. Olha, eu retomo umas 10 vezes o Salmo 94, não vai para frente. Aí eu olho, meus cachorrinhos estão lá compenetrados, pois são melhores do que eu, Senhor. Ao menos eles querem estar perto de mim. Eu quero estar perto do meu dono também, porque para que eu uso coleira? Sinal que eu sou um cachorro, mas graças a Deus eu sou um cachorro que tem dono. Vou fazer o quê? Mas eu tenho uma coleirinha. Tem dia que a nossa oração é difícil, mas em comunidade,
O dia que a minha oração é fraca, eu sei que tem um irmão rezando por mim. Eu faço a liturgia das horas sozinho na minha casa, sozinho na minha capela. Sou o único padre que mora lá. Mas quantas e quantas vezes, quando eu termino a oração e fico na adoração, a minha imaginação começa a passear o mundo, e eu vou imaginando nos mosteiros, nos carmelos, nos conventos, o grupo de padres, de freiras, de monges, que estão rezando a mesma oração que eu estou rezando lá, no meio do mato onde eu moro, em Santa Catarina. A mesma oração. Então isso dá uma força. Eu sei, a minha oração é muito fraca. Tem dia que eu estou com tanto pecado, que se eu fosse rezar por mim mesmo, eu estaria cometendo uma blasfêmia. Mas nesse dia, ao rezar a mesma oração, é quase que a ideia que a gente tem é o seguinte, para ver se a gente pega meio de rabida. Já, aquela freira santa lá não sei aonde está rezando essa oração, eu também estou rezando, chega junto, quem sabe mistura lá, Deus pega um pouco da minha, louvado seja Deus. Quer dizer, a gente começa a pensar, a fraqueza da minha oração, quando é feita em comunidade, se torna uma oração forte. Por isso eu preciso da comunidade. E é o grande convite que eu queria fazer a você, para que a sua fé cresça cada dia mais, para alimentar a sua fé, para ajudar você nas horas difíceis desse processo de conversão, para fazer você ser cada vez mais um homem e uma mulher cheio, repleto do Espírito Santo. Tome a grande decisão da sua vida hoje, entrar em uma comunidade. E se aí onde você mora não tem comunidade para você entrar, funde uma comunidade, comece uma nova comunidade, comunidade de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Mas como é que nós vamos fazer isso? Vou lá no Atos dos Apóstolos. Os cristãos tinham tudo em comum, partilhavam os seus bens com alegria, não havia necessitados entre eles, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então nós vamos estudar a doutrina da nossa igreja, na fração do pão, nós vamos participar da Eucaristia, nas orações em comum, nós vamos rezar uns pelos outros. Os elementos estão lá, ninguém criou nada. As novas comunidades não reinventaram a comunidade. Elas inventam um jeito novo de viver o evangelho perene da fraternidade, do amor, da ajuda mútua, da partilha, do saber que nós pertencemos a uma grande família de irmãos e de irmãs, de gente fraca, de gente forte, de gente que se ajuda. E você, meu irmão, minha irmã, que já pertence a uma comunidade, não fique olhando a comunidade dos outros, não. Aquela comunidade faz isso. A nossa comunidade é tão pobre. Foi Deus que escolheu a sua comunidade. Firme cada vez mais os elementos da fundação da sua comunidade. Retome o carisma fundacional, o carisma que impulsionou o fundador, a fundadora, os fundadores a fundar essa comunidade. Reabasteçam cada vez mais no Senhor. Se a comunidade sua está passando um momento de crise, louvado seja Deus. Todas as crises nos ajudam a purificar. Crise vem de crisol, aquela marca, aquela panelona lá assim de ferro que purifica o ouro e a prata. Passa por uma crise, fortaleça-se na crise. Vai pedir a orientação espiritual de alguém que já tem uma caminhada, não para se comparar, não tenta comparar com ninguém, não tenta imitar ninguém. O Espírito Santo criou, porque Ele é original nos seus dons, um carisma e um dom para que você viva, e que hoje você está sendo chamado a viver. Feche os seus olhos e responda o apelo que o Senhor lhe fez. O apelo que o Senhor está lhe fazendo na tarde de hoje, no dia de hoje, nesse encontro que você participa aqui pessoalmente, ou pela televisão, pelo rádio, pela internet. Senhor, eu reconheço a minha fraqueza, reconheço que eu estou sendo alimentado por essas doutrinas individualistas, pecaminosas, que eliminam as pessoas, que afasta as pessoas da graça. Eu reconheço, Senhor, que há dentro de mim ainda um individualismo, um egocentrismo muito acentuado, que muitas e muitas vezes me impede de partilhar, porque eu estou só querendo receber dos outros. Eu acabei me tornando, Senhor, uma pessoa isolada,
Muitas e muitas vezes, Senhor, eu acho que eu me basto a mim mesmo, eu acho que eu não preciso dos outros, eu acho que eu não preciso das orações dos outros, eu acho que quando eu vou à igreja ou a um grupo eu estou prestando um grande favor. Hoje eu reconheço, Senhor, eu preciso, eu necessito do instrumento, fruto, dom maior do Espírito, que é a capacidade de viver como irmão, como irmã, dentro de uma comunidade. Por isso eu peço hoje, Senhor, renova em nós a nossa vocação, o chamado, a vida em comunidade. Sim, Senhor, nós queremos crescer nos dons do Espírito Santo, na comunhão fraterna, na doutrina dos apóstolos, na partilha dos dons, dos bens, na fração do pão, nas orações. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos hoje, Senhor, a reavivarmos a chama do Teu amor que está em nós e que um dia nos chamou, não obstante nossas fraquezas, nossas limitações, a que a gente pudesse viver como irmãos, como irmãs, numa comunidade, não de gente perfeita, não de gente que se acha mais do que os outros, mas de gente que sabe que está na comunidade, porque precisa, porque necessita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja. Que palestra!